Olá, tudo bem? Espero que sim. Nesse vídeo você irá aprender a reconhecer um monômio, como ele é formado e aprenderá a determinar o seu grau. Então vamos aqui, monômio ou termo algébrico. Vamos aqui para a sua definição. É toda expressão algébrica representada apenas por um número, ou apenas por uma variável, ou por uma multiplicação de números e variáveis, em que a variável não esteja nem no denominador e nem no radical. Então, se você se apropriar bem dessa definição, com certeza você irá saber identificar se uma expressão algébrica ela é ou não um monômio. Vamos aqui para os exemplos. Na primeira questão diz o seguinte, marca as expressões que são monômios ou termo algébrico. Então, nessa primeira expressão algébrica, nós temos aqui 5x, ou seja, um número multiplicando uma variável, ou seja, uma letra. E aí, como o número está multiplicando a letra, está de acordo com a definição que temos aqui em cima. Multiplicação de números e variáveis. Portanto, podemos marcar aqui como sendo um monômio. Essa outra expressão, 3x ao quadrado, novamente é a multiplicação de um número por uma variável, portanto, também é um monômio. Já essa outra expressão algébrica aqui, 2a elevado ao cubo menos c, aparece essa operação de subtração. E na definição não tem nada se referindo à subtração. Portanto, essa expressão algébrica aqui ela não é um monômio. Continuando com essa outra, 4xy à quinta. Novamente, nós temos multiplicação de números por letras, ou de números por variáveis. Portanto, é um monômio. Nessa outra expressão, nós temos 2/3 de w, ou seja, nós temos uma fração multiplicando uma variável, ou seja, uma letra. Aí, bem aqui na definição, diz o seguinte, que a variável não pode estar no denominador. Então, você pode observar que nessa expressão algébrica não aparece letra aqui no denominador, apareceu o número. Portanto, nós estamos diante de um monômio. Então, vamos marcar. Essa outra expressão algébrica, nós temos 2y sobre x. Você pode perceber que temos uma letra no denominador. E de acordo com a definição de monômio, não pode ter variável no denominador. Então, aqui não é o monômio, ok? Nessa outra expressão, 7, que multiplica a raiz quadrada de a, também não vai ser um monômio, pois a variável, ou seja, a letra se encontra no radical. E de acordo com a definição, a variável não pode estar dentro do radical. Ou seja, não pode ter letra dentro dessa casinha aqui. Se tiver, não será um monômio. Ok? Portanto, não é um monômio. Vamos agora para a segunda questão. Determine a área e o perímetro do retângulo a seguir e diga se as expressões algébricas encontradas são ou não um monômio. Então, nós temos aqui um retângulo, cujo comprimento é A e a largura é B. Então, vamos determinar primeiramente a expressão algébrica da área. Então, a área ela vai ser igual à multiplicação do comprimento pela largura, ou seja, A vezes B, ok? Ou simplesmente AB sem o pontinho, ok? Então, já está determinado a primeira expressão algébrica, que é a expressão da área. Agora, vamos determinar a expressão algébrica referente ao perímetro. Então, vamos escrever aqui, perímetro. O perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados. Então, nós temos esse comprimento valendo A, então aqui em cima também é A. Então, já temos 2A aqui. Aqui vale B e esse outro lado também vale B.
portanto, temos 2b. Então, o perímetro vai ser a soma dessas 4 medidas. Então, vamos ter 2a mais 2b. Agora que temos as expressões algébricas, tanto do perímetro como da área, vamos analisar seleção ou não monômios. Aqui, como temos a multiplicação entre as variáveis para a expressão da área, aqui com certeza será um monômio. É um monômio. Ok? Por apresentar apenas multiplicações entre as suas variáveis. Agora, analisando a expressão algébrica do perímetro, podemos perceber que essa expressão ela não vai ser um monômio, pois apresenta uma operação de soma. E na sua definição não tem a presença da operação de soma, e sim da multiplicação. Ok? Portanto, essa expressão algébrica ela não será considerada um monômio. Não é um monômio. Agora vamos identificar as partes de um monômio. Na maioria das vezes, um monômio é formado por duas partes. Um número, que é chamado de coeficiente, e uma ou mais variáveis, chamada de parte literal. Então, com base nessa informação, vamos resolver o seguinte exemplo. Identifique o coeficiente e a parte literal de cada monômio abaixo. Então, nessa expressão algébrica aqui que temos 5x, vamos identificar o seu coeficiente e sua parte literal. O coeficiente eu vou representar pelo C e sua parte literal eu vou representar pelo PL. Então, o coeficiente que se refere ao número, então nessa expressão algébrica aqui, ou seja, nesse monômio, vale 5, o seu coeficiente. Já a sua parte literal, ou seja, a sua letra, vai valer x. Vamos aqui agora para o item B, onde temos x ao quadrado. Então vamos escrever aqui C para o coeficiente e PL para a sua parte literal. Como não aparece nenhum número na frente da variável, a gente sabe que é o 1 que fica nessa frente, ok? Se não aparecer nenhum número na frente das letras, é porque é o 1 que está lá, ok? Então, seu coeficiente é o 1. A parte literal, que é a letra, no caso dessa expressão algébrica, ou seja, desse monômio, é x ao quadrado. Temos que pegar a letra com seu expoente. Vamos agora para o item C, onde temos menos xy elevado à quinta. Então, vamos escrever aqui o C e o PL. Então, o coeficiente, nesse caso aqui, vai ser menos 1. Menos porque aparece o menos aqui. E 1 porque não tem nenhum número. Então, se não tem nenhum número, é porque é o 1. E sua parte literal vai ser o x, y à quinta. Vamos agora aqui para o item D. No item D nós temos 2/3 de w. Então, o coeficiente, nesse caso aqui, vai ser a fração 2/3. E sua parte literal, ou seja, a sua letra vai ser apenas o w. Vamos agora para o item E. Então, no item E, temos apenas o 5, ou seja, o coeficiente é o 5. Agora, a sua parte literal, você escreve não existe.
Vamos agora para o item F. No item F nós temos a raiz quadrada de 3, que multiplica BC ao quadrado. Então o coeficiente nesse caso aqui é a raiz quadrada de 3, já a sua parte literal vai ser BC ao quadrado. Agora vamos aprender a determinar o grau de um monômio. O grau de um monômio não nulo pode ser dado de duas formas: pela soma dos seus expoentes das variáveis ou em relação a uma de suas variáveis. Então vamos iniciar aqui por essa primeira parte, que é pela soma dos expoentes das variáveis. Vamos aqui para o exemplo. Determine o grau de cada um dos monômios a seguir. Então, no item A, nós temos 2/3 de W. Se você observar, o W não aparece expoente para ele. Isso significa que seu expoente é 1. E como não tem outra letra, só tem essa, vamos pegar o valor do seu expoente e vamos escrever aqui, ó. Esse monômio é do primeiro grau. Ok? O valor do expoente vai indicar o grau desse monômio, já que ele não tem outro expoente para somar. Então vai ser ele mesmo. Vamos agora aqui para o item B. No item B nós temos 5 que multiplica x ao quadrado, y à quarta. No caso aqui temos duas variáveis. Então vamos somar os seus expoentes. 2 somado com 4 dá 6. Portanto, esse monômio ele vai ser do sexto grau. Agora vamos para o item C. No item C nós temos a raiz quadrada de 3, que multiplica BC ao quadrado. Olhando para as variáveis B e C, a variável B, o expoente não aparece, isso significa que o seu expoente é 1. E agora somando os expoentes do B e do C, ó, 1 mais 2 dá 3. Então esse monômio ele vai ser do terceiro grau. Agora vamos para a outra forma de se determinar o grau de um monômio, que é em relação a uma de suas variáveis. Então vamos aqui para o exemplo. Ó. Determine o grau de cada monômio em relação a cada variável. Então no item A nós temos 5x ao quadrado y à quarta. Se eu for dar o grau desse monômio em relação a x, esse monômio ele vai ser do segundo grau, já que o expoente do x é 2. Já se eu for dar o grau desse monômio em relação à variável y, como o expoente do y é 4, então esse monômio vai ser do quarto grau. Vamos agora para o item B. Nós temos a raiz quadrada de 3 que multiplica BC ao quadrado. Se formos dar o grau desse monômio em relação à variável B, esse monômio vai ser do primeiro grau. Já que não aparece expoente, é porque seu expoente é 1. E se for dar o grau desse monômio em relação à variável C, esse monômio ele vai ser do segundo grau. Já que seu expoente é o 2. Espero que o vídeo tenha sido proveitoso e bons estudos.